Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar a aula número 9, problemas de divisão do quarto volume do quarto bimestre. Aqui galera, ó, venha no QR Code, aponta a câmera do celular, faça sua inscrição, ajuda a gente a chegar a 100 mil seguidores. Isso faz com que a plataforma divulgue melhor nosso conteúdo, porque a gente recebe aquela plaquinha lá que atingiu essa marca, tá bom? E aí a plataforma divulga melhor também as aulas, tá? Aqui do lado tem os meus materiais, inclusive vai ter um material de tabuada que a gente vai usar bastante conta de divisão hoje e a tabuada ajuda muito, tá bom? E sem mais delongas, bora começar. Número 1, fazendo a divisão exata de um número por 3, estamos calculando a terça parte dele. Por 4, a quarta parte dele. E por quinto, a quinta parte dele. Agora calcule o que se pede. Então vamos lá, para vocês não se desesperarem. O que o texto fala aqui? Primeiro eu vou traduzir para vocês. Então ele fala que quando a gente faz uma divisão por 3, significa que a gente está encontrando a terça parte. Quando a gente faz uma divisão pelo número 4, a gente está encontrando a quarta parte. E quando a gente divide por 5, a gente está encontrando a quinta parte. E quando a gente divide por 6, é a sexta parte, por 7, é a sétima parte, e assim por diante, tá? Então vamos lá. Ele quer saber a terça parte. Então se eu vi que terça parte é uma divisão por 3, é muito simples. Eu pego o 873 e eu vou dividir por 3, certo? Lembre-se, aqui ó, onde é o quociente, ó, aqui é a letrinha Q, tá? Aqui onde é o quociente é o resultado, tá? É o resultado, beleza? Então, quociente é o resultado da nossa divisão, belezura? Porque tem também o resto, lembra do resto? O resto aparece aqui, ó. Conforme a gente vai fazendo as continhas de subtração aqui, ó, uma atrás da outra aqui, dependendo de quantos números a gente faz várias, né? Aí aqui embaixo, ó, sempre sobra um número, né? Ou ele pode ser zero ou diferente de zero, maior que zero, né? Aí a gente chama de resto, o número que aparece aqui no final, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui, ó, vamos relembrar. Quando eu faço uma divisão, eu sempre começo pelo número da esquerda. Eu olho para ver se ele é maior ou menor que o divisor, né? Lembra o D grande aqui, ó, que eu falo para vocês? O D maiúsculo é o divisor. O D minúsculo é o dividendo, que é esse número. Então, o 8 ele é maior que 3, dá para eu dividir sem precisar juntar com o vizinho. Então é só pensar quantas vezes o 3 cabe aqui dentro do 8 sem passar. Só lembrar da tabuada do 3, se eu fizer 3 vezes 2 dá 6. Então vamos fazer aqui, ó, 3 vezes o 2, que dá 6, né? Por que eu não posso fazer 3 vezes o 3? Porque dá 9, e 9 é maior que o 8, não pode passar. Então tem que ser o 2 mesmo. Então 3 vezes 2 deu 6, agora eu faço aqui ó, a subtração. 8 menos o 6 sobra 2, tá vendo? E agora eu vou fazer o que para continuar a minha divisão? Eu baixo o número 7 aqui, ó, baixei ele, virou 27. Agora eu tenho que pensar na tabuada do 3, qual é a multiplicação do 3 que vai dar 27? E vai ser 3 vezes o 9, tá? Tem que lembrar disso aí, tem que saber fazer a tabuada 3. Se você não souber assim, ó, de cabeça direto que 3 vezes 9 dá 27, ó, para fazer a subtraçãozinha aqui, ó, você tem que fazer do lado aqui a sua tabuada, ó. 3 vezes 1 vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar 6. 3 vezes 3 vai dar 9. E você vai fazendo até chegar em 3 vezes o 9, que vai dar 27. Por isso que eu falei para vocês que o meu material de tabuadas vai te ajudar muito nessa hora, porque você não precisa ficar montando a tabuada. Se você fizer imprimir e plastificar e deixar com você no seu caderno, vai te ajudar demais. Vou dar um exemplo para vocês da tabuada do 3. Vou pôr aqui do lado a minha tabuada e vocês vão ver como é fácil, tá? Porque daí, ó, como aqui nesse exercício é a terça parte e nesse também, nós vamos usar para os dois com a tabuada, tá bom? Bora lá então dar uma olhadinha pela tabuada como facilita e fica mais rápido. Então olha só, como eu falei para vocês, ó, a tabuada do 3, essa é lá do meu material, a gente viu que 3 vezes o 9 deu 27, né? Olha aqui, ó, 3 vezes o 9 deu 27, que é o mais próximo que deu para chegar e ele deu exatamente. E agora a gente faz o quê? Subtrai. 7 menos 7 dá 0. 2 menos 2 dá 0. O que eu vou fazer? Baixo 3 aqui e divido ele. Na tabuada do 3, qual é a multiplicação que vai dar resultado 3? É só olhar aqui, ó. 3 vezes o 1 dá resultado 3. Então é só fazer aqui, ó. 3 vezes o 1, que vai dar 3. E faz a subtração, ó. 3 menos 3 deu 0. Significa que a terça parte de 873 é 291. Tá vendo? Ó? Essa é a
terça parte. Beleza? Agora a gente vai calcular a terça parte de 1872. Vamos lá? Então a gente vai fazer aqui, aproveitar que temos a tabuada ali, vocês vão ver como fica mais rápido ainda. Então eu tenho 1872 dividido por 3. Por que por 3 vezes? Porque aqui é a terça parte, ó. A terça parte é uma divisão por 3, tá? E aí eu vou olhar o seguinte, o número 1 sozinho aqui, ó, ele divide para 3? Não, né? Então, eu vou juntar aqui, ó, com o 8, virou 18. E agora, na tabuada do 3, qual é a multiplicação que dá resultado 18? Então, ó, eu vou olhar aqui, ó, eu vou ver que 3 vezes o 6, ó, dá 18. Então, o que eu faço aqui? 3 vezes o 6 vai dar 18. E aí, eu vou fazer a subtração. 8 menos 8 dá 0. 1 menos 1 dá 0. Aí eu zerei aqui, agora eu vou baixar o 7 para continuar dividindo, ó. Beleza, eu tenho 7 aqui para dividir. Na tabuada do 3, qual é a multiplicação que chega mais próximo de 7? É a do 3 vezes 2, ó. 3 vezes 2 dá 6. Lembra que não pode passar? Porque 3 vezes 3, ó, dá 9, então não pode. Então, vai ser 3 vezes o 2, que vai dar 6. E faz a subtração, ó. 7 menos o 6 vai sobrar 1. E agora eu vou baixar esse 2 aqui, ó, do lado do número 1, ele vai virar 12, ó. E aí eu vou olhar na tabuada do 3 de novo, qual é a multiplicação por 3 que vai dar 12. E aí tá aqui, ó, 3 vezes o 4, tá vendo? Que deu o resultado 12. Então eu vou pôr aqui, ó, 3 vezes o 4, que vai dar 12. E pronto, ó, terminei também aqui a terça parte, ó, 2 menos 2 dá 0 e 1 menos 1 dá 0. E descobri que a terça parte de 1872 é 624. Viu como a tabuada ajuda muito? Por isso que eu falo para vocês, vai lá nos meus materiais e lá você vai conseguir adquirir a tabuada com todas as tabuadas do 1 até o 100, tá bom? Vai te ajudar muito nos seus exercícios. Tá? Vou deixar passando aqui do lado o QR Code e o site para você ver como que tá lá o material para você encontrar mais facilmente, tá certo? Muito bem, vamos fazer agora a quarta parte. E a quarta parte, olha só, é uma divisão por 4, né? A gente vai dividir por 4, 3.236. Então, bora lá? 3.236 dividido por 4. Aí eu vou olhar o seguinte, ó. Aqui, ó, o 3 sozinho divide para 4? Não, né? Porque ele é menor. Então, o que eu faço? Junto com o vizinho virou 32. E agora, na tabuada do 4, qual é a multiplicação que vai dar 32? Né? Se não souber, faz do lado. Ó, 4 vezes 1, que vai dar 4. 4 vezes o 2, que vai dar 8. Tá vendo? Ó? E vai fazendo. Eu vou ditar o restante para vocês, para a gente chegar no 32, tá? Então, 4 vezes o 3 dá 12, 4 vezes 4 vai dar 16, 4 vezes 5 vai dar 20, 4 vezes 6 vai dar 24, 4 vezes 7 vai dar 28, 4 vezes 8 vai dar 32. Então, a gente descobriu aqui, ó, que se eu continuasse a tabuada e chegar em 4 vezes o 8, vai dar 32. Então, é o que eu vou fazer. 4 vezes o 8 vai dar exatamente o 32, que é o número que eu preciso, tá vendo? Ó? 2 menos 2 dá 0, 3 menos 3 deu 0. E agora, para continuar, tá vendo que eu tenho ainda número para baixar? Então, eu vou baixar aqui, ó, o número 3. E agora, eu vou ver o seguinte, na tabuada do 4, qual é a multiplicação que vai dar 3? Ou menor que 3, porque não pode passar. E a regra é a seguinte, quando eu baixo um número, eu tenho que dividir ele, eu não posso ignorar, tá? Então, se eu baixei o 3, eu tenho que dar um jeito de dividir. E qual é o único jeito que dá para eu dividir aqui sem passar de 3? É que na tabuada do 4 existe o 4 vezes o 0, tá vendo? Ó? Que vai dar 0. Esse é o número que é mais próximo de 3 sem passar, tá? Então, é o que eu vou fazer, ó, 4 vezes o 0, que vai dar o próprio 0. E aí, ó, eu subtraio de novo, ó, 3 menos 0 continua 3. Só que agora, ó, por mais que ele continue 3, agora eu tenho a possibilidade de baixar o 6. Por que que eu tenho a possibilidade de baixar o 6 aqui? Porque eu já dividi aqui, ó, já fiz a divisão. Agora, o próximo passo é dividir o próximo número que ainda não foi dividido,
tá vendo? E agora virou 36. E a gente viu que, ó, 4 vezes o 8 deu 32. Se eu fizer 4 vezes o 9, vai dar exatamente, ó, 36. Então, 4 vezes 9 vai dar 36. E aí sim, ó, prontinho, ó, só subtrair. 6 menos 6 dá 0. 3 menos 3 deu 0. Significa que a quarta parte de 3.236 é 809, tá vendo? Ó, então aqui, 809 é a quarta parte, tá vendo? Ó? Então é a quarta parte desse número, beleza? E agora a gente vai calcular a quinta parte de 12.285. Então bora lá fazer isso. Vou tirar a tabuada do 4 aqui para a gente conseguir fazer. E aí a gente vai resolver também. Então temos o número 12.285 e eu vou dividir isso por 5. Então, o que eu vou fazer mesmo? Sempre olhar para o número da esquerda. O 1 sozinho divide para 5? Não, junto com o vizinho. E agora o 12? Divide? Divide, né? Porque ele é maior que 5. E quantas vezes o 5 cabe aqui dentro? Ele cabe 2 vezes, porque na tabuada do 5, se eu fizer 5 vezes o 2, vai dar 10. E aí eu subtraio. Por que eu não posso fazer 5 vezes 3 mesmo? Porque dá 15, ele passa. Lembra que não pode passar? Então tem que ser 5 vezes 2 mesmo, que deu 10. E agora, 2 menos 0 vai dar 2. 1 menos 1 dá 0. O que eu vou fazer agora para continuar? Baixa aqui o número 2, virou 22. E na tabuada do 5, qual que é a multiplicação que chega próximo do 20? É o 5 vezes o 4, que vai dar exatamente o 20. E aí eu subtraio, ó. 2 menos 0 vai dar 2. 2 menos 2 deu 0. O que eu vou fazer? Eu vou baixar aqui o 8 para continuar a divisão. Ó. Agora eu tenho o número 28 para dividir. Na tabuada do 5, qual que é a multiplicação que chega próximo de 28, sem passar? É o 5 vezes o 5, que vai dar 25. Tá vendo? E aí eu vou subtrair. Tá vendo? 8 menos 5 sobra 3. E agora 2 menos 2 vai dar 0. Sobrou 3 aqui, eu tenho que baixar o 5 para terminar a minha divisão, que é o meu último número aqui, ó. Prontinho, eu tenho o número 35. E agora na tabuada do 5, qual que é a multiplicação que vai dar 35? Ó, eu fiz 5 vezes 5, deu 25. Se eu fizer 5 vezes 6, vai dar 30. Então, se eu fizer 5 vezes o 7, vai dar 35. Beleza? E aí eu subtraio. Então, 5 menos o 5 deu 0. 3 menos 3 deu 0. Deixa eu até puxar o número aqui para o lado, porque para quem está assistindo na TV, às vezes corta o cantinho aqui. Então, formou o número 2.457, beleza? Então, ó, formou esse número, 2.457. Significa que esse número é a quinta parte de 12.285, beleza? Muito bem. Agora aqui na número 2, uma feirante vai colocar 276 goiabas em saquinhos. Cada um deles conterá meia dúzia de goiabas. Quantos saquinhos serão usados? Então o que é meia dúzia mesmo? Ó, meia dúzia significa que são 6, né? A dúzia são 12, meia dúzia é metade, né? Metade de 12 é 6. Então eu tenho aqui que dividir, ó, 276 goiabas por 6. É isso que eu tenho que fazer. Então, lembre-se, se você tiver um material de tabuada, ó, vai te ajudar muito aqui na tabuada do 6 agora. Então, tem que olhar aqui, ó, sempre no número da esquerda. O 2 divide para 6? Não, né? Eu vou juntar com o 7, vai virar 27. E agora, o 6 cabe quantas vezes dentro do 27 sem passar? Tem que lembrar disso, sem passar. Ele vai caber somente 4 vezes, porque na tabuada do 6 aqui, ó, se eu fizer 6 vezes o 4, vai dar 24, tá vendo? Ó, ele não passa de 27. Se eu fizer vezes 5, dá 30, daí ele passa, não pode. Então, 6 vezes o 4 deu 24. E agora eu subtraio. 7 menos o 4 sobra 3. 2 menos 2 dá 0. Baixo 6. E agora, na tabuada do 6, eu vou olhar o seguinte. Qual é a multiplicação por 6 que dá 36 ou próximo de 36?
e é a multiplicação do próprio 6. Então, 6 vezes o 6 dá exatamente 36, tá? E aí eu faço o quê? Subtraio, beleza? 6 menos 6 dá 0, 3 menos 3 deu 0. Terminei, significa que vai ser possível fazer 46 saquinhos. Vamos por aqui, ó. 46 saquinhos, beleza? Vou até puxar o 0 um pouco para cima aqui, ó. Olha aí, legal, né? Muito bem. Agora na número 3, em um restaurante, a despesa de um grupo de 8 pessoas foi de R$ 368. Sabendo que todos darão a mesma quantia para pagar a conta, quanto cada um pagará? Então a gente vai fazer o quê? Pegar o total da conta e dividir pela quantidade de pessoas que foram no restaurante, que são 8. Então vai ficar como? 368 dividido por 8, beleza? Então vamos lá. R$ 368 dividido por 8, ok? Então vamos lá. Lembre-se que eu começo olhando o número da esquerda. O 3 divide para 8 de forma inteira? Não, né? Eu vou ter que juntar com o 6, virou 36. E agora, na tabuada do 8, qual é a multiplicação do 8 que vai dar 36 ou próximo disso? É o 8 vezes o 4, que vai dar 32, tá? Então, ó, 8 vezes o 4 vai dar 32. E aí eu faço a subtração. 6 menos 2 sobra 4. 3 menos 3 deu 0, ó, tá vendo? Vamos aqui fazer a tabuada do 8 rapidinho para vocês verem? Então, ó, 8 vezes o 0 dá 0. 8 vezes o 1 vai dar 8. 8 vezes o 2 vai dar 16. Depois, 8 vezes o 3 vai dar 24. Depois, 8 vezes o 4 vai dar 32, que é o número que a gente usou. Tá vendo? Usamos aqui o 32 aqui para fazer a subtração. Porque se eu faço 8 vezes o 5, ele passa, ó, ele vai dar 40. E não pode passar de 36 aqui, ó. Tá vendo? Então, por isso que a gente usou 8 vezes 4, que deu 32, ok? E agora, ó, quando a gente resolveu essa subtração, sobrou 4. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou baixar o 8, vira 48. A gente viu que 8 vezes 5 deu 40, então significa que 8 vezes o 6 vai dar 48, tá vendo? E aí eu vou colocar aqui, ó, 8 vezes o 6 vai dar exatamente o que a gente quer, ó, 48 para subtrair aqui, ó. 8 menos 8 dá 0, 4 menos 4 dá 0. Prontinho, significa que cada pessoa pagará R$ 46. Então vamos por aqui, ó. Cada um pagará R$ 46, tá? Deixa eu até puxar um pouquinho mais para cima aqui, ó. Prontinho. Olha aí, feito, né? Agora na número 4. Na escola de Arthur há 674 estudantes. O número de meninos é igual ao de meninas. Quantos são os meninos e quantas são as meninas nessa escola? Então é fácil, é só dividir por 2, né? Se eu só tenho menino e menina na escola, eu tenho 2 grupos de pessoas, né? Pelo menos é o que o exercício está explicando. Então eu vou fazer o seguinte: 674 é o total, beleza? Então eu divido isso por meninos e meninas. E aí eu vou descobrir qual é a quantidade dos dois. Então olha só, eu tenho a tabuada do 2, agora para trabalhar eu vou ver aqui, ó, o 6 divide para 2? Divide porque ele é maior. Quantas vezes o 2 cabe ali? Ele cabe 3 vezes, porque 2 vezes o 3 vai dar 6. E eu faço a subtração. 6 menos 6 dá 0. Baixo o 7 aqui e faço de novo a divisão. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 7? Ele cabe 3 vezes, porque 2 vezes o 3 vai dar 6. E subtrai, ó. 7 menos 6 sobra 1, beleza? E agora eu baixo 4 aqui do lado do 1, virou 14, tá vendo? Vou até arrumar essa flechinha aqui. Então baixei o 4 aqui, virou 14. E agora, na tabuada do 2, qual é a multiplicação que dá 14? É o 2 vezes o 7, que vai dar exatamente 14. Tá vendo? E eu subtraio. 4 menos 4 dá 0, 1 menos 1 dá 0. Significa que meninos têm 337. E meninas também, porque a quantidade, ó, de meninos é igual a de meninas. Então, são 337 meninos
e 337 meninas. Vamos por aqui, ó. São 337 meninos e 337 meninas. Beleza? Muito bem. Na número 5, Lucas comprou um aparelho de som no valor de R$ 1.632 e vai pagar em 12 parcelas iguais. Quanto Lucas pagará em cada parcela? Então está dizendo que o aparelho que ele comprou custa 1.632 e ele vai dividir isso por 12. Então vamos montar aqui, ó. 1.632 dividido por 12. Olha aqui, ó, agora a tabuada do 12. Eu vou olhar aqui, ó, o 1 sozinho divide para 12? Não, né? Porque ele é menor. Então, eu vou juntar com 6, virou 16, que é maior que 12, agora dá para dividir. E quantas vezes o 12 cabe ali dentro? Ele cabe uma vez. 12 vezes o 1 vai dar 12. E agora eu subtraio. 6 menos 2 sobra 4, 1 menos 1 dá 0. E agora eu baixo 3 aqui, ó. Beleza. Agora eu tenho que ver na tabuada do 12 qual é a multiplicação do 12 que vai dar 43 ou próximo de 43. E vai ser 12 vezes o 3, que vai dar quanto aqui no 12 vezes 3? Ele dá 36, beleza? Dá 36, porque se eu fizer 12 vezes o 4, ele passa, ele vai dar 48. E aqui, ó, nós temos 43, não pode ser maior. Então, o mais próximo é 12 vezes o 3, que deu 36, e eu vou fazer essa subtração. O 3 subtrai 6? Não, né? Eu vou emprestar do 4, ele vira o 3, e aqui virou 13. Agora, 13 menos o 6, quanto que vai dar? Vai sobrar 7. E 3 menos 3 dá 0. Beleza, agora para continuar a divisão eu baixo 2 aqui, ó. Virou 72. E agora, na tabuada do 12, qual é a multiplicação do 12 que vai dar 72? Então a gente viu que 12 vezes o 4 tinha passado dos 36 e virado 48, né? Foi o que eu falei para vocês. Então, 12 vezes o 4 ia dar 48. Agora a gente tem que chegar próximo de 72 ou 72 exatos. Então, 12 vezes o 5 vai dar que número? Vai dar 60. Então, 12 vezes o 5 vai dar 60, beleza? E aí, 12 vezes o 6, olha só que número forma? Certinho os 72 que a gente precisa. Então, aqui ó, vai ser 12 vezes o 6, que vai dar 72. E eu subtraio, olha só, 2 menos 2 dá 0, 7 menos 7 deu 0. Ou seja, quanto Lucas pagará em cada parcela? R$ 136. Tá vendo? Vamos por aqui. Cada parcela custará R$ 136. Tá bom? Muito bem. Agora na número 6. Para decorar um salão de festa, Tatiana está fazendo arranjos com 14 flores em cada vaso. De quantos vasos ela vai precisar se ela tem 1.484 flores? Então veja, ela tem um total de 1.484 flores e ela coloca, ó, 14 flores em cada vaso. Então aqui, ó, vai ser o total de vasos que vai aparecer no nosso quociente, beleza? Então vamos lá. É só ver aqui, ó, o 1 sozinho divide para 14? Não, né? Porque ele é menor. E aí eu junto com o vizinho, ó, virou 14. Agora divide? Divide, né? Porque ele é idêntico. Então 14 vezes que número que vai dar 14? 14 vezes o 1, que dá o próprio 14, tá vendo aqui, ó? E aí eu faço a subtração. 4 menos 4 dá 0, 1 menos 1 dá 0, eu baixo o meu 8 aqui para eu continuar a divisão. O 8 aqui agora, como que eu vou resolver isso se ele é menor que 14? Lembra que aqui, ó, como eu baixei, eu sou obrigado a dividir. E na tabuada do 14, qual é a multiplicação que dá próximo de 8 sem passar? É o 14 vezes o 0, porque é o mais próximo do 8. Porque se eu faço 14 vezes o 1, que a gente já fez ali agora há pouquinho, ele passa, né? Ele dá 14 aqui, ó. Então não pode ser ele, tem que ser o 0. Então 14 vezes o 0 vai dar 0. E eu subtraio, ó. 8 menos o 0 vai continuar 8 mesmo. E agora eu vou baixar aqui, ó, o 4. Virou 84. Agora aqui, ó, eu tenho 84, eu vou dividir por 14. Quantas vezes isso vai dar? Vai dar 6 vezes, porque 14 vezes o 6
vai dar exatamente 84, tá? E aí, ó, faz a subtração. 4 menos 4 dá 0. 8 menos 8 dá 0. Viu como é importante ter o meu material de tabuada? Porque, ó, a gente está trabalhando com a tabuada do 14, que é uma tabuada mais incomum para vocês. Vocês estão mais acostumados com a tabuada do 1 até o 10. E quando vem a tabuada do 11, do 12, do 13, do 14, do 22, do 25, e aí, né? Então lá no meu material tem todas essas tabuadas até a tabuada do 100, tá bom? Muito bem, então vimos aqui que ela vai precisar de 106 vasos para colocar os arranjos, né? Com 14 flores em cada e usar todas essas 1.484 flores. Vamos por aqui? Ela precisará de 106 vasos. Olha aí, ó. Muito bem. Agora na número 7. Vários fatores causam o desperdício de água, como o vazamento nos encanamentos públicos, os maus hábitos dos consumidores e torneiras mal fechadas. No caso de uma torneira mal fechada, o desperdício diário pode ser muito alto, como apresentado nos exemplos a seguir. Então, ó, no exemplo A, olha só, no dia aqui, ó, 72 litros. No exemplo B, isso que a torneira está pingando, ó. No exemplo B, está aberta aqui, ó, 192 litros. E no exemplo C, 288 litros. Lembrando que essa informação está por dia, tá? Essa informação está por dia, por isso que eu marquei aqui, ó, diário, tá? Então, pingando, aproximadamente 72 litros, aberta, 192 litros e totalmente aberta, 288 litros. Aí tá aqui, ó, responda. Quantos litros de água são desperdiçados em cada hora por uma torneira com vazamento do tipo A? Então ele quer saber agora por hora, ó, tá vendo? É só a gente calcular o seguinte, se aqui durante um dia inteiro são 72 litros, ó, 72 litros no dia inteiro, eu sei que o dia tem 24 horas. Ele quer saber uma hora, quando eu divido por 24, eu estou encontrando a 24ª parte, ou seja, uma hora, tá? Uma hora dentro desses 72 litros. Então vamos lá fazer essa divisão? Começando aqui pelo 7, ele divide sozinho pelo 24? Não, né? E lembra que eu falei agora há pouco, ó, se você tiver o material tabuado, ó, para você fazer a tabuada do 24 é bem tranquilo, né? Então aqui, ó, agora eu tenho que olhar na tabuada do 24, qual é a multiplicação que vai dar 72. Então é bem simples, é a multiplicação do 3, tá? Vou fazer aqui para vocês, ó. 24 vezes o 0 dá 0, beleza? 24 vezes o 1, que vai dar o próprio 24. Depois 24 vezes o 2, que vai dar 48, beleza? Depois 24 vezes 3, que vai dar 72 horas. Olha aí, ó, 72 horas. Tá vendo? E aí, então, a gente viu que 24... Deixa eu colocar o 72 de novo aqui que eu apaguei. 24 vezes 3 dá 72. Tá vendo? E eu faço a subtração. 2 menos 2 dá 0. 7 menos 7 dá 0. Significa que a cada hora são desperdiçados 3 litros. Lembre-se que esse 72 aqui, ó, é litro que a gente está calculando. Então, a resposta sai em litro. Não é 3 horas aqui não, hein? Não vai confundir, ó. Tem que lembrar, o que, que a gente está dividindo aqui? Litros, tá? Ó, litros. Então, a nossa resposta sai em litros. Não pode esquecer isso, senão você vai achar que aqui, ó, no resultado deu 3 horas. Não, é 3 litros, beleza? Então, quantos litros de água são desperdiçados em cada hora? São 3 litros por hora, beleza? Muito bem, vamos fazer a letra B. Então, ó, 192 litros. Agora vocês já sabem, um dia tem 24 horas, a gente vai pegar 192 e dividir por 24, beleza? Aqui, ó, não tem como a gente calcular um sozinho, nem 19, porque 19 ainda é menor que 24, a gente vai ter que calcular tudo de uma vez só. 192. E na tabuada do 24, ó, presta atenção. E na tabuada do 24, qual é a multiplicação que vai dar 192? Então a gente viu que quando a gente fez ali 24 vezes 4, deu quanto mesmo? Deu 72.
Beleza? Então, a gente viu ali no exercício da letra A que 24 vezes 3 dá 72. Agora, a gente tem que chegar em 192. Então, a gente tem que continuar a partir de onde a gente parou. 24 vezes 3 tinha dado 72, né? Se você não tem meu material tabuado, você tem que fazer aqui do lado, ó. 24 vezes 4, tá? Agora vai dar 96. Depois, 24 vezes 5. Olha só, 24 vezes 5 vai dar 120, tá? E depois, 24 vezes 6 vai dar quanto? Então, vai dar 144. Então, ó, 24 vezes 6 vai dar 144, tá? E 24 vezes 7? Vamos lá? 24 vezes 7 vai dar 168. Depois, 24 vezes 8. Vou pôr do lado aqui, ó. 24 vezes o 8, que vai dar o que a gente quer, que é 192. Ó, a gente está buscando esse número. A gente viu que 24 vezes 8 vai dar 192, certinho. Ó. E eu faço a subtração. 2 menos 2 deu 0, 9 menos 9 dá 0, 1 menos 1 dá 0. E aí eu terminei. Ó. Significa que serão 8 litros por hora, tá? Então vamos por aqui. Muito bem, agora na letra C a gente vai descobrir, ó, o vazamento da torneira do tipo C aqui, ó, 288 litros, né? Por dia. E aí a gente vai descobrir agora isso por hora, ó, por hora. Então, olha só, eu tenho 288 litros e eu vou dividir de novo por 24, porque aqui, lembre-se, é o vazamento diário. E aí agora, eu olho aqui, ó, o 2 divide para 24 sozinho? Não, né? Mas o 28 divide, porque ele é maior. Então, na tabuada do 24, quantas vezes 24 vai ser multiplicado para dar 28 ou próximo disso? Ele vai ser multiplicado uma vez. Então, 24 vezes o 1 vai dar 24. E eu subtraio, olha só. 8 menos 4, sobra 4. E agora, 2 menos 2 vai dar 0. Baixa o 8 aqui, virou 48. E agora, na tabuada do 24, quantas vezes ele vai ser multiplicado que dá 48? É 2 vezes, ó. 24 vezes o 2 vai dar 48 certinho. E agora, 8 menos 8 dá 0, 4 menos 4 dá 0. Olha só, serão 12 litros por hora, tá bom? Feito, resolvido. Agora na número 8, observe o gráfico de matrículas de uma escola. Então temos aqui, ó, a quantidade de matrículas da escola, né, em 2021, 2022, 2023, 2024 e temos aqui, ó, o número de estudantes que foram matriculados, né, 150, 250, 350 e 390. Aí ele está perguntando o seguinte, ó, considerando que em 2024 as turmas tinham 30 estudantes, cada uma, quantas turmas haviam na escola. Então, ele não quer saber dos anos anteriores aqui, ó, nem 21, 22, nem 23. Ele só quer saber do ano de 2024. Então, está dizendo que, pegando aqui esse total de alunos 390, ele quer saber quantas turmas dá para formar, sendo que essa escola tem 30 estudantes em cada uma. Então, eu vou dividir por 30. E aí eu descubro quantas turmas tem, tá? Beleza? Então vamos lá. Olha só. O 3 sozinho divide para 30? Não, né? Eu junto com o vizinho e agora vai ser possível, porque 39 é maior que 30. E na tabuada do 30, qual que é a multiplicação que vai dar 39 ao próximo de 39? É a multiplicação do 30 vezes o número 1, porque 30 vezes 1 vai dar 30, é o mais próximo que dá para chegar, né? Olha só. E agora, eu subtraio 9 menos 0, continua 9. E 3 menos o 3 dá 0. O que eu vou fazer agora? Eu baixo o 0 para continuar a divisão. Virou 90. E na tabuada do 30, qual que é a multiplicação do 30 que vai dar 90 ou próximo de 90? É o 30 vezes o 3, tá? 30 vezes o 3 vai dar exatamente 90. Olha só. E 90 agora, subtraindo aqui com 90 vai dar 0, né? Olha só, 0 menos 0 dá 0. 9 menos 9 dá 0. Então, significa que são 13 turmas, tá? Vamos por aqui. Então, com 390 alunos, dividindo 30 por sala, vai ter 13 turmas. Tá legal? Galera, eu espero que vocês tenham gostado e lembre-se,
A aula te dá o poder do replay, o vídeo é bom por causa disso. Se você tem dúvida em divisão, volta o exercício, assiste quantas vezes for necessário para te ajudar no seu exercício, para te ajudar no seu aprendizado. Não esqueça, faça isso, volta o vídeo, assiste de novo, que é importante para você fixar o conteúdo. E se você gosta das minhas aulas, gosta do conteúdo que eu trago para vocês, deixa o like, deixa também, ó, se você está assistindo pela Hotmart, as estrelinhas. E não se esqueça, galera, aqui do lado ó, tem o QR Code para você se inscrever. Vai lá, se inscreve, ajuda a gente a chegar em 100 mil seguidores, porque isso faz com que a plataforma divulgue melhor minhas aulas, tá bom? E aqui do lado tem os meus materiais, tem vários materiais lá, inclusive o de tabuada, tá bom? E eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima aula.